Pais permissivos geram filhos inconsequentes. Pais que se eximem da sua função, da sua responsabilidade de instruir, de corrigir, de educar os seus filhos, acabam gerando filhos que serão um problema. Serão um problema para si mesmos, serão um problema para os seus pais, para suas famílias, para a sociedade que os cerca. E isso é algo que nos salta constantemente aos olhos à medida que nós lemos o relato da vida de Davi. Aquele que foi um grande rei de Israel, mas também que cometeu grandes erros na criação dos seus filhos, na condução das coisas na sua casa. E quantos problemas surgiram disso? Quanto sofrimento o povo de Israel, Davi e aqueles que estavam ao seu redor enfrentaram por causa desse problema na educação, na criação dos filhos por parte de Davi. Hoje nós começamos a leitura do primeiro livro dos reis, e dando sequência, acompanhando essa monarquia de Israel, começamos o primeiro livro dos reis, onde nós temos a transição do reinado de Davi para o reinado de Salomão. O livro começa no seu primeiro capítulo dizendo que Davi já estava muito idoso, já tinha dificuldades, por exemplo, com o calor, já não conseguia se aquecer, e o texto vai relatar o fato de que buscaram uma jovem virgem para servi-lo, para cuidar dele, para mantê-lo aquecido, para servi-lo. E o rei já está então numa fase final da sua vida, já debilitado na sua saúde. E nesse contexto surge Adonias, o filho de Davi, com Agite. Adonias provavelmente era o filho mais velho ainda vivo de Davi nesse ponto. E Adonias se entendia, então, no direito de assumir a sua posição como sucessor. Apesar do fato de que o Senhor já havia dito a Davi que Salomão seria o herdeiro do trono, Salomão seria o futuro rei de Israel. Mas Adonias, o texto vai dizer, por essa época Adonias, filho de Davi e Agite, começou a se gabar: assumirei o trono. Providenciou carruagens e cavaleiros, também 50 homens que serviam como sua guarda de honra. E o texto destaca no verso 6, seu pai nunca o havia disciplinado, nem sequer lhe perguntava por que está fazendo isso. Adonias havia nascido depois de Absalão e também era muito bonito. Adonias foi mais um dos filhos de Davi, que nunca foi disciplinado, que nunca foi instruído, que nunca tinha ouvido do pai um questionamento do porquê fazia o que fez. Davi, talvez até mesmo por essas escolhas ruins de tantas esposas e tantos filhos, e essa confusão toda familiar, esteve ausente da criação dos seus filhos e se descuidou desse aspecto e enfrentou grandes problemas. Nós tivemos Aminon, que violentou uma das suas irmãs, depois foi morto por Absalão. Absalão que ele executa um golpe de estado contra o pai, é morto nessa história toda, e agora nós temos mais um filho, Adonias, se levantando e dizendo, tá aí, vou assumir o reinado, articulando com líderes, buscando líderes do seu pai, articulando com um sacerdote, com Joabe, o líder do exército. Ele escolhe algumas pessoas, não é apoiado pela maioria, mas é apoiado por alguns poucos, e ele reúne essas pessoas e começa a tramar e começa a agir em cima desse plano, faz um sacrifício, faz uma festa, já celebrando o reinado que ele estava tomando para si. Percebe quantos problemas Israel enfrentou, quantas guerras, quantas mortes, quanta confusão por causa da educação ruim, deficitária de Davi, o fato de que Davi não disciplinou e não instruiu seus filhos como deveria. Hoje, nós vivemos dias difíceis em que surgiu um conceito de pais que não querem mais ser pais, que não querem disciplinar, que não querem instruir, que querem ser melhores amigos dos filhos, que acham que qualquer palavra negativa vai causar um trauma eterno naquela criança. E por isso nós temos cada vez mais filhos inconsequentes, sem limites, sem noção do que podem, do que não podem, do que é conveniente, do que é inconveniente, do que é bom, do que é mal. Você, pai, você, mãe, nós temos a responsabilidade de instrução dos nossos filhos, de ensiná-los o caminho do Senhor, de ensiná-los a diferença entre o certo e o errado, de ensiná-los a importância de saberem conter os seus impulsos, de que nem tudo está às suas mãos, de que nem tudo lhes pertence, de que não podem fazer qualquer coisa que quiserem. Existem limites, existe bom senso, existem regras, existe certo e errado. E nós, enquanto pais, temos a responsabilidade de instruir os nossos filhos nesse caminho. Hoje, enquanto nós começamos a leitura do livro dos reis,
Você vai fazer a sua leitura e vai ver que, por fim, Salomão assume o reinado e graças ao Senhor, e como é bom saber que, apesar de nós e apesar de tantas confusões que nós fazemos, o Senhor continua fazendo sua vontade, apesar das pessoas envolvidas, e de fato Salomão irá assumir o seu reinado, mas que nós sejamos encorajados por histórias como essa a não repetirmos esses relatos. Que você, pai e mãe, assuma a sua função, eduque o seu filho com sabedoria nos caminhos do Senhor, de modo que eles possam crescer e serem servos fiéis do Senhor, conduzirem as suas vidas de acordo com a vontade de Deus e não serem um problema para a sociedade, não serem um problema para você, para a família, para o mundo ao redor. Não se furte da sua responsabilidade, instrua, discipline, cuide dos seus filhos. É isso que o Senhor espera de nós, espera que façamos, porque Ele mesmo faz. A Bíblia nos ensina que Deus, como um pai que ama, nos disciplina. E porque é pai e porque nos ama, Ele nos disciplina. Façamos o mesmo. Se você ama os seus filhos, discipline, instrua os seus filhos no caminho em que devem andar. Essa é a orientação do Senhor para nós. E que Davi sirva de alerta sobre os perigos de não o fazermos. Deus abençoe você. Vamos juntos, seguindo a nossa leitura aí do primeiro livro dos Reis. E você já sabe, amanhã a gente se encontra aqui para mais uma reflexão.